Nesse vídeo eu quero te mostrar o melhor livro de investimentos para quem está iniciando. Aliás, na minha humilde opinião, esse livro aqui não serve só para quem é iniciante não. Todo mundo que investe, todo investidor deveria ler, iniciante, intermediário e também avançado, tá? Então se você quer saber qual é esse livro, fica comigo até o final e bora fazer o dinheiro render. Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Dinheiro que Rende. Se você está chegando agora, ainda não é inscrito, me dá essa força, me ajuda, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você conhece. Aproveite também para fazer parte do nosso grupo aqui do Telegram, Dinheiro que Rende. Entra lá, é gratuito. Eu posto todos os vídeos aqui do canal em primeira mão, o link vai estar aqui na descrição. Nesse vídeo aqui eu quero te falar sobre o melhor livro, na minha concepção, de investimentos para quem está começando aí nesse universo. É um livro que vai te direcionar o caminho mais eficiente aí para que você consiga investir de uma forma mais assertiva, beleza? O livro que eu te aconselho, é esse aqui, ó, O Investidor de Bom Senso, do John C. Bogle. O Bogle é um dos maiores gestores da Vanguard, que na verdade, acho que a segunda maior gestora de fundos do mundo, tá? Só atrás da BlackRock. Então ele é um cara que tem muita relevância nesse mercado dos investimentos e que com certeza tem muita autoridade para falar sobre o assunto que ele trata aqui nesse livro, porque é um cara que tem aí uma gestora que administra aí trilhões de investimentos. E a premissa, a frase de impacto aqui que ele traz logo na capa, a melhor maneira de garantir um bom desempenho no mercado de ações, tá? O que a maioria das pessoas fazem hoje é o famoso e tradicional stock picking, Ou seja, escolher ações individuais. Você entra lá no home broker da sua corretora, compra, por exemplo, ações do Itaú, da Petrobras, do Bradesco. Você faz a seleção desses ativos e monta uma carteira. Essa é a forma mais comum da gente ver o investimento em ações e também em fundos de investimento ativo, ou seja, que tem um gestor ali que fica comprando essas ações, tirando essas ações, fazendo todo esse trabalho ali, só que existe uma taxa muito alta por esse serviço, Normalmente fundos de ações, por exemplo, cobram taxas elevadas, tem todo esse trabalho por trás, na busca aí de altos retornos, bater o mercado. E quando eu falo bater o mercado, é que normalmente existem alguns índices de referência, tá? Por exemplo, no Brasil nós temos o Ibovespa, que é um índice ali que reúne as principais ações, e é sempre um índice que é olhado, quando se quer fazer ali, tirar algumas métricas. Se você ficou acima desse índice, você meio que bateu o mercado brasileiro. E nos Estados Unidos, nós temos o S&P 500, então existem vários índices, para que a gente consiga fazer essa análise. Nós estamos tendo bons resultados, nesse mercado. E esse livro ele vem aqui justamente desmistificar toda essa questão do stock picking, desses investimentos em fundos ativos, pagando taxas de administração caríssimas, e ele vem aqui defender, essa melhor maneira de garantir um bom desempenho no mercado de ações. E aí ele até traz aqui algumas características, desse investimento: baixo custo, baixa rotatividade, não ficar toda hora mexendo na sua carteira. Outra característica também é o investimento passivo, porque as taxas, o custo disso é muito baixo. E ele também mostra nesse livro, como eu vou falar mais pra frente ali, que o custo importa muito no seu resultado. E outro fator de ser passivo também é que normalmente segue ali, como não tem um gestor que fica toda hora mudando, comprando ação, vendendo, mudando a carteira, além do custo ser baixo, também segue critérios objetivos, Eles estabelecem ali alguns critérios, aquele investimento ele vai sempre seguindo aqueles critérios, então isso também elimina a questão das emoções. Por exemplo, não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes quando o mercado de ações está em queda, você é tomado ali por aquele medo, naquela angústia, você fala, será que vou perder mais dinheiro, vai cair? Muita gente vai lá e vende as ações em baixa e acaba perdendo esse dinheiro. Esse tipo de investimento, ele também elimina aí essas questões emocionais, esses vieses comportamentais que acabam nos atrapalhando e nos fazendo perder muito dinheiro ao longo do tempo. E também questões de simplicidade, algo que seja simples de você investir, que não requeira muito tempo, acompanhamento, que você precise ficar analisando. Isso também é um fator muito interessante. E ele mostra que esses critérios, juntos, meio que garantem quase todo o retorno gerado em forma de dividendos e expansão de lucros, o crescimento das empresas com o tempo, no longo prazo. Então, se você segue esses critérios aqui que eu acabei de falar, você consegue aí garantir grande parte desses retornos simplesmente por seguir essa estratégia. E como eu já falei, ele vem justamente desmistificar essa questão do stock picking, de você escolher ações individuais, que na opinião dele isso é totalmente
prejudicial para o investidor, principalmente o investidor que está começando, que não tem muita base, né? Mas na verdade ele fala que para todo mundo, né? Ninguém deveria ir por esse caminho de escolher ações individuais. No longo prazo você acaba mais perdendo do que ganhando, né? Porque assim, a gente não tem como prever quais ações, quais empresas vão trazer os melhores resultados. Você não tem como fazer essa previsão, você não tem como saber essa informação de quais ações, né, quais empresas vão trazer os melhores, gerar os melhores resultados, né, os maiores lucros. E que por isso você precisa de um investimento que compre, né, o mercado todo de uma forma geral, para que você consiga garantir, né, pelo menos parte desses lucros. Você não vai conseguir garantir o lucro total, né? Por exemplo, você investiu na ação da Apple e ela cresceu aí absurdamente 1000%. Você vai ter toda essa valorização, mas você não tem como saber se realmente essa empresa que você está investindo vai te trazer toda essa valorização. E aí você excluiu todas as outras que você não investiu. Quando você coloca o seu investimento em algo que compra todo o mercado de ações, né, você não vai ter a rentabilidade, né, o lucro máximo, né, por exemplo, se uma Apple rentabilizar 1000%, porque ela vai representar uma fração da sua carteira, né, uma porcentagem. Porém, se outras empresas nesse meio tempo despontarem também ali dentro, você também vai garantir uma parte desses lucros. E isso, na média, faz com que você tenha um resultado muito bom ao longo do tempo e também elimina os riscos de você comprar ações individuais, de você montar uma carteira que realmente não performe bem e você perca dinheiro, que é o que mostram alguns estudos, tá? Ele fala sobre isso, traz alguns dados aqui mostrando que investidores de stock picking, ou seja, que escolhe ações individuais, tiveram retornos de 2% menores do que o mercado, ou seja, os índices, né, como o S&P 500, o Ibovespa. Por isso que na cabeça dele, né, não faz muito sentido você utilizar essa estratégia do stock picking. E aí ele traz aqui uma analogia muito interessante para a gente entender isso, né? Ele fala assim, ó, não procure a agulha, compre o palheiro. Pensa você achar uma agulha no meio de um palheiro. Você perde muito tempo, muito esforço e às vezes esse esforço você não é recompensado por esse risco que você corre. Outro dado muito interessante que ele traz no livro também sobre fundos de investimentos ativos, mais de 90% desses fundos e dos gestores profissionais perde para o mercado, né? Por exemplo, esse estudo é feito em cima do índice S&P 500, né? É uma pesquisa aí de mais ou menos 15 anos, de 2001 a 2016, mais de 90% dos fundos, né? E por região também, tá? Nos Estados Unidos, aqui a pesquisa foi com os Estados Unidos, mas se você puxar aqui no Brasil, você vai ter um resultado muito semelhante. Em outras regiões também, na Europa, na Ásia, em outros lugares, você vai ter também um resultado muito parecido ali, perderem numa amplitude de tempo maior para o mercado. As pessoas muitas vezes analisam fundos dos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, né? No máximo 3 anos atrás, que o fundo tem uma performance incrível, tá? O que as pessoas às vezes não levam em consideração é que você está investindo não para daqui 2, 3 anos, né? Se você está investindo ali para criar uma reserva para sua aposentadoria, enfim, você está investindo aí para uma vida inteira. Então não dá para você contar com esse resultado do último ano, 2, 3 anos, né? 5 anos. Tu tem que pegar um espectro maior aí, né? De 10, 15, 20, 30 anos para você entender. E quando você faz essa análise com um tempo maior, você vê que a maioria desses fundos, dos investidores, né, profissionais também, pessoas físicas que tentam fazer esse tipo de seleção individual, perdem muito dinheiro. Se você parar para pensar, se profissionais, né, que são profissionais, gestoras, pessoas que têm equipe, investem milhões, milhares de reais, de dólares em tecnologia, em pesquisa, perdem para o mercado, né, no longo prazo, o que te leva a crer, né, que você, uma pessoa física que talvez esteja começando agora, ou mesmo que entenda um pouco mais sobre investimento, o que te leva a crer que você selecionando ativos assim individuais, né, fazendo suas análises, vai ter um resultado melhor do que eles, do que esses gestores profissionais. Se você parar para pensar, realmente é uma doideira, né, a gente ir por esse caminho, né, mas a gente acaba sendo induzido por uma indústria, por um mercado que nos leva a acreditar que esse é o melhor caminho, né, e por muitos anos eu já pensei assim. Eu comecei a investir com essa visão. Tive uma carteira aí com vários ativos individuais, enfim. Porém, depois que eu li esse livro, minha cabeça meio que explodiu, assim. Tive uma outra perspectiva a respeito dos investimentos e comecei a adotar essa nova prática, né? Comecei a adotar essa nova forma de investir. E baseado nisso, ele fala uma outra frase interessante, que tentar superar o mercado é um jogo de perdedor no longo prazo. Às vezes no curto prazo, né? Porque eu vejo muita gente postando, né? Minha carteira rendeu X. Você vai lá fazer uma análise da carteira do cara, o cara não tem nem 5 anos investindo. A pessoa acha que é gênio. Tá investindo 1 ano, 2 anos com uma rentabilidade absurda. Deu sorte de investir numa ação que performou muito bem, sabe? Foi numa dica que deu certo, às vezes. E uma outra coisa que ele fala também é que a indústria financeira
ela diz uma coisa e na verdade você deveria fazer outra, você deveria ir na contramão. Ela sempre diz, ó, faça alguma coisa. Sempre quando tem um ciclo de mercado, né? Ah, agora é melhor para renda fixa, então vamos vender ou comprar só renda fixa. Agora é o momento melhor para comprar ações, né, para o mercado de ações, então vamos vender a nossa parte de renda fixa e colocar em ações. O mercado sempre te estimula a estar fazendo alguma coisa. É claro, porque toda vez que você faz isso, deixa uma parte na mão desses intermediários. Então é óbvio que eles vão estimular isso. Porém, o que o Bogle diz aqui, ó, é que para você fazer o contrário. Ao invés de você fazer alguma coisa sempre, é você ficar parado, não faz nada. Seguindo nessa linha dos custos, tá? Que os custos vão penalizar você muito no longo prazo. Ele diz que, ó, custos fazem a diferença. Se você tiver um custo ali de 2% ao ano em cima da sua carteira, investindo num fundo, ou o custo de ficar girando carteira, tá? Pagando corretagem ali de venda de ações, fundos imobiliários, enfim, os ativos que você tem na sua carteira aí, mostra que um custo anual de 2%, em 50 anos, o investidor ficaria com apenas 39% do resultado. 61% do resultado ficou na mesa. Você perdeu por conta dos custos. Então você precisa prestar atenção nos seus custos. Quanto menor o seu custo, mais esse dinheiro fica no seu bolso. E aí ele deixa uma frase bem legal que é: os custos fazem diferença entre o sucesso e o fracasso do investimento. E aí ele mostra aqui também nesse livro uma parte bem interessante sobre renda fixa, tá? Se faz sentido você ter renda fixa na sua carteira, qual a porcentagem de renda fixa que você deveria ter. Ele mostra que renda fixa serve para reduzir a volatilidade da sua carteira, reduzir ali comportamento contraproducente de vender ações quando o mercado está em baixa, sofreu uma queda abrupta, às vezes o investidor se assusta e vende as ações, né, com medo de perder mais. Quando você tem uma parcela em renda fixa, isso ajuda ali a reduzir essa volatilidade, você tem aquela sensação, não perdeu muito dinheiro e você consegue equilibrar melhor seu emocional e continuar seguindo firme na sua estratégia. Qual é esse investimento, né, que ele fala tanto aqui com todas essas características, que seria aí o melhor custo-benefício para você que é iniciante, né, ou para qualquer pessoa? É o fundo de índice, tá? Os famosos ETFs, tá? Exchange Traded Fund. É um fundo de investimento, deixar claro aqui, de preferência passivo, né? Não ativo. Passivo porque você vai ter um custo, uma taxa muito menor. São fundos de investimento negociados em bolsa. Então você consegue comprar igual uma ação, um fundo imobiliário. Você entra lá no home broker, você compra uma cota, tá? Então é muito mais simples, é muito mais barato de você comprar. Às vezes num fundo de investimento tem um valor mínimo, né? Para você comprar, sei lá, R$500, R$1.000 para você entrar naquele fundo. Claro que tem fundos mais baratos, mas estou dando um exemplo aqui. O ETF você consegue comprar direto na bolsa, né? O valor da cota ali. E só lembrando que um ETF, tá, gente? Ele não é um investimento em si, ele é somente o veículo, tá? Ele é um fundo. Dentro desse ETF, você pode ter vários tipos de ativos. Por exemplo, tem ETFs que tem ações, fundos imobiliários, você tem renda fixa, você tem vários tipos de ativos dentro do ETF. Ele é simplesmente um veículo para que você consiga investir nesses outros ativos. E ele indica que você tenha um ETF, né, ou alguns ETFs ali, que você compre de forma geral o mercado inteiro e você mantenha esse ETF, esse investimento, para o resto da vida. Aí você pode pensar, nossa, mas é muito radical, né? Comprar um ETF e manter o resto da vida, né? O mundo muda tanto, o mercado, os ciclos do mercado. Você está vendo como a gente é induzido, né? A poder toda hora fazer alguma coisa. Agora, olha só um exemplo que eu vou te trazer. Um estudo que foi feito aí, acho que por um período de 10 anos, se eu não estou enganado, que mostra quem obteve os melhores resultados, né, nesse mercado de ações durante esse período, tá? Quem foram as pessoas que obtiveram os melhores resultados? Foram as pessoas que morreram, tá? Pessoas que morreram, não estão mais aqui e deixaram seu dinheiro lá parado, tá? Em ETFs, né, em fundos de índice, deixaram esse dinheiro lá. E esse dinheiro cresceu de uma forma e teve uma rentabilidade muito maior do que pessoas que ficaram ali toda hora girando carteira, mexendo, tendo uma gestão ativa. Realmente algo bem interessante da gente pensar. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa e basta você não fazer nada. Claro que, né, a gente precisa dar uma olhada, ver como é que tá. Óbvio que podem surgir coisas mais interessantes, né, nos próximos anos, né? O mundo pode mudar, os investimentos também, né? Esse mercado, a dinâmica pode mudar. É a ideia, né? Essa ideia de você não ficar toda hora girando, mexendo nos seus investimentos, porque isso, no longo prazo, é muito prejudicial. Você tem que fazer isso, se precisar fazer, com estratégia, tá? Não seguindo a modinha, de forma aleatória, né? Só porque todo mundo tá fazendo. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre ETFs específicos, coloca aqui embaixo. Eu quero
que eu vou trazer outros vídeos falando sobre ativos mais específicos. Claro que não vai ser uma recomendação, fica aí como estudos, né, para que a gente analise alguns ETFs, para que você também entenda um pouco mais sobre esse mercado, né, porque talvez você não invista porque você não sabe como funciona, tem medo de investir em algo que você não conhece, e você tá certo, né, precisa estudar, aprender, mas eu te garanto que é muito mais seguro, muito mais simples do que escolher uma ação que você tem que analisar um monte de coisa e o seu risco é muito, tá, mas muito maior. Só que as pessoas não falam isso, elas falam que é fácil, que é tranquilo, é só analisar alguns critérios fundamentalistas e tá tudo certo. E não é assim que funciona, tá? Existem equipes em gestoras, existe às vezes um analista que fica ali focando em 1, 2, 3 ativos no máximo, né? É só isso que ele faz, né, para que ele consiga entender se aquele ativo, né, se aquela empresa é uma boa empresa ou não. E aí você quer montar uma carteira com 20, 30 ações, analisar todas, acompanhar todas ao mesmo tempo e você acha que isso vai dar certo. E para fechar aqui todo esse raciocínio, ele diz que o sucesso nos investimentos é obter a nossa parcela justa de todos os retornos do mercado e que o fundo de índice seria o melhor investimento para você fazer isso. Então a gente não tem que ficar procurando, né, essa busca desenfreada por altos retornos, por bater o mercado, né? Na visão dele aqui do bolo é que você tem que buscar seu retorno justo do mercado. Se você conseguir a média do mercado ou, né, você escolher bons ETFs que consigam te gerar um pouquinho a mais, tá ótimo. Isso é o suficiente para que você consiga ter um bom resultado no longo prazo. Caso você fique nessa busca frenética aí, sempre querendo bater o mercado, né, ter um retorno expressivo, você corre o risco, né, o grande risco de passar a vida toda num jogo de perdedor com resultados provavelmente bem piores do que uma pessoa que invista, por exemplo, num ETF, num fundo de índice passivo, com pouco trabalho, com simplicidade para escolher esse tipo de investimento. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Eu espero que realmente você leia esse livro, tá? Se você não leu, eu espero que eu tenha te despertado esse interesse. Vou deixar o link do livro aqui abaixo na descrição, para se você quiser adquirir o seu. Depois volta nesse vídeo aqui para me contar nos comentários o que você achou, ou então entra lá no meu Instagram e me manda lá no direct qual foi a sua opinião sobre esse livro. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, que você não vai se arrepender dessa leitura, tá? Porque essa leitura aqui mudou a minha vida em relação aos investimentos. Se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, tá? E ele vai espalhar para mais pessoas e eu consigo levar essa informação para frente, adiante. Muito obrigado mais uma vez por ter ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se encontra no próximo. Fui!